Oi, eu sou o João e nesse vídeo eu tenho a missão de te mostrar como é possível vencer a procrastinação em apenas 3 semanas. Se você sente culpa por não conseguir agir, medo constante de que algo pode dar errado, ou tem a sensação de que as tarefas mais importantes nunca avançam, saiba que isso é mais comum do que parece. Mas também é totalmente possível mudar essa realidade. Por isso preste atenção, porque essa aula pode ser a virada de chave que você precisava. Talvez você já tenha tentado de tudo, esperou a motivação aparecer, fez uma lista impecável de tarefas, aprendeu técnicas de produtividade ou até mesmo deixou que a força de vontade te guiasse. Se nada disso funcionou, não é culpa sua. O problema não é a falta de tempo ou motivação, mas sim um padrão mental que nos prende na zona de conforto e nos faz evitar o desconforto inicial de começar a agir. A boa notícia é que isso pode ser mudado e muito mais rápido do que você imagina. Eu desenvolvi um método simples, direto e eficaz que vai te ajudar a sair da inércia e te fazer dar os primeiros passos rumo aos seus objetivos. Esse método leva em consideração como sua mente realmente funciona. Não importa se você é estudante, empreendedor, CLT ou alguém que só quer melhorar a rotina. Esse método foi pensado para quem está cansado de se sentir estagnado e quer sair do lugar. E o melhor, não estamos falando de mudanças drásticas ou impossíveis. Em apenas 3 semanas você aprenderá a fazer pequenos ajustes que vão gerar um grande resultado ao longo do ano. Você vai entender como seus pensamentos podem impactar diretamente nas suas ações e como mudar isso. Vai aprender a tomar decisões mais assertivas e entender como isso afeta a sua vida e principalmente vai aprender a criar um sistema de ação que funcione no piloto automático. Mas antes de tudo isso, eu preciso saber se você se encaixa nos pré-requisitos do treinamento. Eu separei aqui 3 principais perfis de procrastinadores, então vamos ver se você se encaixa em algum deles. O primeiro perfil é o procrastinador ansioso. Ele sente uma constante preocupação com o futuro, o que o impede de começar tarefas importantes. Ele costuma se sentir sobrecarregado pela quantidade de coisas que precisa fazer e acaba adiando suas atividades para evitar a ansiedade associada a elas. Esse tipo de procrastinador tende a antecipar problemas e dificuldades, criando um ciclo de paralisia. O medo de falhar ou de não conseguir cumprir suas expectativas faz com que ele evite agir, na tentativa de preservar a tranquilidade momentânea. As características principais desse perfil são: medo excessivo de não ser capaz de cumprir as tarefas, preocupação constante com o futuro, adia tarefas para evitar o desconforto, tende a ser autocrítico e sente que nunca está preparado o suficiente. O segundo tipo de perfil é o procrastinador perfeccionista. É alguém que adia as tarefas porque acredita que só pode começar quando tudo estiver absolutamente perfeito. Ele coloca uma pressão enorme sobre si mesmo para que o resultado final seja impecável, o que muitas vezes o impede de começar a agir. Esse medo de cometer erros ou não atender às suas próprias expectativas leva à paralisia, porque a busca pela perfeição entra em conflito com a realidade. As características principais desse perfil são: precisa que tudo esteja perfeito antes de começar, tem medo constante de cometer erros e de ser julgado, e tem dificuldade em aceitar imperfeições. O terceiro perfil é o procrastinador que busca prazer imediato. Ele prioriza atividades que trazem prazer instantâneo, como navegar nas redes sociais, assistir vídeos ou fazer qualquer coisa que proporcione prazer momentâneo. Ele tende a adiar tarefas mais importantes que exigem foco e esforço, porque elas não trazem prazer imediato. Esse tipo de procrastinador busca recompensa instantânea e foge de atividades que demandam dedicação a longo prazo, criando um ciclo de procrastinação pela busca constante de prazer imediato. As características principais são: prefere atividades que oferecem prazer instantâneo, evita tarefas que exigem esforço, fica facilmente distraído por entretenimento ou outras fontes de prazer, tem dificuldade em manter o foco em tarefas que não geram recompensas rápidas. Esses 3 perfis de procrastinadores têm algo em comum. Todos procrastinam para evitar algum tipo de desconforto. Essa evitação do desconforto faz com que esses procrastinadores não enfrentem diretamente as tarefas. Em vez disso, preferem adiá-las, o que gera um alívio temporário.
Porém, isso acaba tornando o problema maior, criando um ciclo vicioso em que a procrastinação só aumenta a ansiedade, a insegurança ou a busca por prazer imediato. Quanto mais se adia, mais difícil fica começar. Para vencer esse ciclo, é preciso ter clareza sobre o objetivo final e a motivação que o impulsiona. Se o objetivo for algo realmente importante para você, algo que está alinhado com os seus valores e desejos mais profundos, você estará disposto a enfrentar o desconforto para alcançá-lo. A chave é entender que o desconforto inicial é passageiro e que o prazer de alcançar o objetivo final é muito mais gratificante. Quando você realmente quer algo, a procrastinação perde força, porque a visão do seu objetivo se torna mais forte do que o desejo de evitar o desconforto momentâneo. Nesse processo, você aprende a lidar com o desconforto de forma saudável, vendo não como um obstáculo, mas como uma parte necessária do caminho rumo ao que você deseja. Portanto, se você tem um objetivo claro e forte, está mais preparado para fazer o que for necessário, inclusive enfrentar o desconforto que surge ao longo do caminho. E à medida que você dá pequenos passos para superar a procrastinação, o progresso se torna mais motivador e o desconforto se torna mais fácil de lidar. Agora imagina como seria a sua vida se você não deixasse mais a procrastinação te dominar. Imagina ser capaz de enfrentar qualquer tipo de desconforto. Quando você para de procrastinar e decide agir, você melhora o seu relacionamento com os outros, com sua carreira, com suas finanças e até como você se sente consigo mesmo. Isso vai gerando um efeito cascata de realizações. Quando você vence a procrastinação, o foco e a disciplina viram hábitos diários. Você consegue se dedicar ao aprendizado e ao seu crescimento, tanto pessoal quanto profissional. O progresso vai sendo constante e a procrastinação não vai mais te atrapalhar. Ao aprender a vencer a procrastinação, você vai ter o controle do seu tempo e das suas escolhas. Ao invés de ser refém das distrações, você vai ter processos claros que te ajudam a manter o foco a longo prazo. Assim, sua vida e suas metas ficam sob controle, sem a interferência da procrastinação. Em resumo, vencer a procrastinação é a chave para tomar ações reais, organizar sua vida e conquistar suas metas. Mais do que vencer a procrastinação, você vai reconquistar a paz, o equilíbrio e o poder de viver com propósito. Agora eu preciso contextualizar tudo isso. Eu vou te contar brevemente como surgiu esse método e na sequência eu vou te mostrar os passos para vencer a procrastinação. Bom, eu cresci numa família de classe média, onde era tudo básico, não tinha muita coisa, mas também não faltava. Por isso, desde cedo eu tinha uma vontade de mudar minha vida. Eu só não sabia por onde começar. Eu prometia a mim mesmo que seria diferente, mas os dias passavam e eu ficava preso em um ciclo frustrante. Eu queria agir, mas não sabia como. Essa sensação de estar parado me sufocava e o medo de errar me mantinha paralisado. Com o tempo, eu percebi que o problema não era só não saber como começar, mas minha relação com o erro. O medo de falhar me travava não só nas minhas metas financeiras, mas também nas pequenas interações diárias básicas, como me apresentar, por exemplo. A virada começou quando descobri o desenvolvimento pessoal e a PNL. Eu estudei obsessivamente para entender o que me impedia de agir e aos poucos comecei a aplicar o que aprendi. Descobri que a procrastinação é um mecanismo de autodefesa, uma forma do cérebro evitar situações de risco. Como, por exemplo, ao invés de atravessar uma rua movimentada, cheia de carros, você procrastina a travessia com medo de errar e acabar sendo atropelado, por exemplo. Ou seja, nesse caso, a procrastinação te impede de colocar a sua própria vida em risco. Mas quando essa procrastinação começa a bloquear o que é importante para o seu crescimento, ela se torna um obstáculo. A solução para isso está em entender como eliminar a procrastinação apenas para aquilo que você deseja. E foi exatamente isso que eu descobri. Eu comecei substituindo hábitos ruins, como beber e fumar, por hábitos saudáveis, como ir à academia, praticar crossfit e correr todos os dias. Depois disso, resolvi aplicar em outras áreas e foi assim que conheci a Mari, minha esposa, e construímos uma família com nosso filho Pietro. Foi nesse momento que eu descobri que essas ferramentas iam muito além de apenas fazer acontecer.
eram sobre viver com propósito e alinhamento. Hoje, minha vida não é perfeita, mas está alinhada com quem eu preciso ser. O método que eu desenvolvi durante essa jornada ajuda pessoas a saírem do comportamento procrastinatório, criando uma rotina de ação consistente. Para explicar isso, eu vou te mostrar 2 tipos de mentalidade que vão te ajudar a entender melhor. Eu quero que você imagine uma linha. De um lado dessa linha é onde você está hoje, preso na mentalidade consumidor. Do outro lado está tudo que você quer conquistar, seus sonhos, objetivos e aquela vida que você tanto deseja. Agora aqui está o ponto. Para cruzar essa linha, você precisa mudar quem você é nesse momento. É impossível atravessar carregando a mentalidade de consumidor. A única maneira de passar é assumindo outra mentalidade que eu chamo de mentalidade de produtor. Deixa eu te explicar melhor o que cada mentalidade representa. O consumidor é o lado da procrastinação. O consumidor vive reagindo. Ele segue o automático, faz o que sempre fez e consome o que já existe. Parece confortável, mas é isso que te mantém preso. Você adia o que mais importa para você. Você repete rotinas mesmo sabendo que elas não te levam aonde quer chegar. Nesse lado da linha, você tem vontade de mudar, mas se sente travado. É como se a procrastinação fosse uma âncora te segurando e por mais que você queira, não consegue avançar para o seu objetivo. Já o produtor é o lado das conquistas, do outro lado da linha. Do outro lado da linha está quem você quer ser. É o produtor, aquele que toma as rédeas da própria vida, ele não espera as condições perfeitas, ele age com intenção e constrói o que precisa. Ele sabe que não precisa dar passos gigantes, ele só precisa estar em constante construção do caminho para o seu objetivo. Ele cria oportunidades e faz escolhas conscientes para transformar o desejo em ação. Olha só, a identidade de produtor é o que te tira do comum, te leva para a ação, enquanto a de consumidor te mantém no básico, sem riscos, mas também sem grandes ganhos. E tá tudo bem querer estabilidade, mas a ironia é que até para buscar estabilidade, seja financeira ou emocional, você precisa ativar a mentalidade de produtor. Por exemplo, quer conquistar alguém especial, você vai ter que se arriscar, se expor, mesmo com medo de levar um não. Quer aquele emprego estável, precisa ter coragem de tentar, de assumir responsabilidades, mesmo achando que ainda não está 100% pronto. É a mentalidade de produtor que te faz agir, sair da zona de conforto e criar algo maior na sua vida. Agora deixa eu te mostrar como vamos fazer a travessia de consumidor para produtor. Para você aprender a assumir a mentalidade de produtor, eu preciso te mostrar primeiro os principais erros que a maioria das pessoas comete quando tenta ultrapassar a barreira da procrastinação. Esses erros alimentam ainda mais o hábito de procrastinar e podem estar travando o seu avanço. Por isso eu acho importante primeiro te passar onde você pode estar errando e logo em seguida te mostrar a solução. Então vamos lá. O primeiro erro é procurar soluções rápidas e fáceis. O consumidor é obcecado por atalhos que na maioria das vezes não funcionam. Quem busca apenas soluções instantâneas ignora que resultados sólidos vêm de esforço consistente. É como se você quisesse colher frutos sem nunca ter plantado a semente, ou cuidado do solo. O problema real é querer buscar resultados imediatos. Isso desvia o seu foco daquilo que realmente importa, que é produzir e implementar o conhecimento que você já tem. Não adianta adquirir mais conhecimento se ele nunca sai do papel. O verdadeiro crescimento acontece na aplicação, não na acumulação. Um exemplo prático aqui é comprar cursos sem nunca assistir às aulas ou implementar o que foi aprendido, achando que o simples ato de comprar é suficiente para mudar a realidade. O segundo erro é delegar a responsabilidade pelos seus resultados. Passar a culpa adiante é a saída mais fácil para quem adota a mentalidade de consumidor. Culpar a tudo e todos pelo que você poderia ter, mas não tem, é uma característica exclusiva da mentalidade de consumidor. Mas essa postura cria uma ilusão em que você acredita que o sucesso depende de fatores externos, quando na verdade está nas suas mãos.
O problema real é que esse comportamento alimenta a inércia, pois coloca você na posição de vítima, esperando que algo ou alguém resolva os problemas por você. Assumir a responsabilidade é desconfortável, mas também é libertador. E é o primeiro passo para recuperar o controle sobre a sua vida. Por exemplo, o consumidor, ele culpa o curso que ele adquiriu, acreditando que não precisava fazer mais nada para ter o resultado prometido. Ele acredita que é só pagar e o resultado vem como mágica. Mas a gente sabe que nada funciona assim. Para conquistar qualquer coisa, você precisa colocar algum tipo de esforço. O terceiro erro é acomodar-se no consumo passivo. Ler, assistir ou ouvir sem agir é uma armadilha silenciosa. Consumir conteúdo pode te dar a sensação de progresso, mas é apenas uma ilusão. Se não for acompanhado de ação prática, não funciona. O problema é que o consumo passivo é confortável, porque não exige esforço ou risco, mas isso por si só é incapaz de produzir mudanças reais. O conhecimento é inútil se não estiver acompanhado da ação. A diferença entre um consumidor e um produtor é que o consumidor para na metade do caminho e o produtor vai até o final colocando em prática o que aprende, sem esperar ser PhD no assunto. Por exemplo, se você assistir vários vídeos motivacionais sobre como vencer a procrastinação, mas não implementar nenhuma estratégia, você vai continuar no mesmo lugar. O quarto erro é focar no que falta em vez de focar no que você já tem. Ficar obcecado pelo que está faltando cria um ciclo de escassez. Quem adota essa mentalidade acredita que precisa de condições perfeitas para começar, ignorando os recursos que já estão ao seu alcance. O problema aqui é que essa mentalidade te mantém na inércia, você se mantém focado no que não tem, impedindo que você entre em ação. Mas a verdade é que mesmo que você ache que não tem tudo o que precisa para agir, você deve agir, porque é a ação que vai te manter no jogo. Um exemplo aqui é achar que é necessário um equipamento caro para começar um projeto. Mas faz muito mais sentido você começar com o que tem e com o tempo adquirir tal equipamento. O quinto erro é resistir à mentalidade de longo prazo. Esperar resultados imediatos é uma armadilha, porque tudo que vem de imediato não tem grande valor. O valor real está em ser consistente a longo prazo. Isso sim gera grandes resultados. Projetos que trazem resultados durante uma vida inteira levam tempo, esforço e dedicação. O problema é que a mentalidade consumidor te impede de construir algo duradouro. E para que isso não aconteça, você precisa se focar na consistência e não na intensidade momentânea. Um erro clássico é desistir de um hábito saudável porque os resultados não foram visíveis nas primeiras semanas. Aí você desiste e acaba piorando a sua saúde sem se dar conta de que o único caminho para uma vida saudável é enfrentar o desconforto todos os dias, seja na academia ou em uma corrida ou se alimentando bem. O sexto erro é priorizar o prazer imediato. Quem vive em busca de prazer instantâneo nunca vai dar atenção para o que realmente importa. Esse comportamento de estar sempre buscando uma recompensa imediata reforça o hábito de procrastinar, tornando mais difícil romper o ciclo. Renunciar ao prazer imediato em nome de algo maior é o que diferencia os que realizam dos que apenas sonham. Um exemplo prático é escolher assistir a uma série ou navegar nas redes sociais em vez de trabalhar em um projeto importante. Isso significa que você vai estar priorizando resultados imediatos de baixo valor e deixando de lado aquilo que inicialmente gera desconforto, mas que ao longo prazo pode trazer resultados para a vida inteira. O sétimo erro é confundir valor com preço. Muitas vezes você vai precisar investir em coisas que você vai colher mais na frente. E aí que a mentalidade consumidor pode te atrapalhar. Essa mentalidade vai te confundir enxergando apenas o preço do produto e não o valor agregado dele. Essa visão limitada impede que você veja a real transformação que isso pode causar. O valor está na transformação que algo pode trazer, não apenas no quanto custa. Um exemplo prático é evitar investir em um curso que pode mudar sua carreira, mas gastar em compras impulsiva de curto prazo. Oitavo erro: esperar condições perfeitas para agir. A procrastinação frequentemente se disfarça de planejamento. Então você planeja, pesquisa, estuda, lê livros, vê vídeos, mas nunca coloca em prática.
Você vive planejando, mas na verdade você está fugindo do desconforto de começar. Esse comportamento te mantém na inércia e evita que você enfrente a resistência inicial. A verdade é que não existe condições perfeitas. O momento certo para começar é sempre agora. Adiar o início de um projeto com a desculpa de que precisa de mais tempo ou recursos só te afunda mais no ciclo procrastinatório. Nono erro: tentar vencer a procrastinação sozinho. Fazer tudo por conta própria pode parecer possível no início, mas com o tempo, o esforço sem resultados concretos se torna frustrante. Você tenta fazer lista de tarefas, baixa aplicativos de produtividade, assiste vídeos motivacionais e nada realmente muda. O problema é que vencer a procrastinação exige mais do que força de vontade. Precisa de estratégia, clareza e apoio. Quando você tem um apoio certo, a coisa muda de figura. É como ter um guia que te mostra os atalhos, te ajuda a desviar das armadilhas e, mais importante, te lembra que você não precisa mudar tudo sozinho. Isso não é sobre fraqueza, é sobre inteligência. Reconhecer que um caminho mais eficiente existe e você merece usá-lo. E aí que entra o treinamento produtivo agora. Eu criei ele para servir de mapa, onde eu te dou um passo a passo completo para sair do ciclo procrastinatório e mudar sua mentalidade de consumidor para a mentalidade de produtor. No Produtivo Agora, a ideia não é só te dar dicas rápidas ou soluções temporárias. Nosso objetivo é te ajudar a entender e vencer a procrastinação de forma duradoura, criando hábitos sólidos e estratégias que realmente funcionam. Eu vou te guiar nessa transição de consumidor para produtor, seguindo 3 pilares principais. O primeiro pilar é a desconstrução de crenças. O segundo é tomada de decisão e o terceiro, mudança de comportamento. Esses são os 3 passos para vencer a procrastinação. Agora eu quero te mostrar com detalhes os objetivos que cada pilar possui. Eu vou usar algumas analogias para ficar melhor o entendimento. Então vamos lá. O primeiro pilar é a desconstrução de crenças. Você já percebeu como alguns pensamentos podem te paralisar? Frases como "não sou capaz" ou "isso é muito difícil" muitas vezes parecem reais, mas na verdade são crenças limitantes. Elas criam barreiras invisíveis que alimentam o medo de falhar e a insegurança, te levando a procrastinar. O objetivo desse pilar é identificar essas crenças e aprender a substituí-las por pensamentos que te impulsionem a agir. Imagina o seguinte: você evita um desafio porque acredita que não é bom o suficiente. Isso te faz adiar decisões importantes ou até desistir antes mesmo de tentar. Com o método produtivo agora, você passa a enxergar essas crenças de forma diferente. Ao refletir sobre suas conquistas e valorizar o aprendizado contínuo, você percebe que não precisa ser perfeito para começar. Substituir "não sou capaz" por "posso aprender a melhorar com cada tentativa". Muda a forma como você encara desafios. Essa nova mentalidade baseada no progresso ao invés da perfeição é essencial para quebrar o ciclo da procrastinação e construir confiança através da ação. O segundo pilar é a tomada de decisão. Você já se sentiu travado sem saber por onde começar ou com medo de errar ao tomar uma decisão? Esse é um dos principais gatilhos da procrastinação, a indecisão. Quanto mais você hesita, mais o medo e a dúvida crescem, deixando você paralisado. O objetivo desse pilar é desenvolver a habilidade de decidir com confiança e agir sem hesitação. Imagine o seguinte: você passa horas pensando em qual tarefa deve priorizar e se a decisão que está tomando é a melhor. Esse excesso de análise só te deixa mais paralisado. Com o método produtivo agora, você aprende que o mais importante é começar. A ação gera clareza e elimina o medo de errar. Trocar a mentalidade de "e se der errado" por "posso ajustar ao longo do caminho" te liberta da dúvida paralisante e te coloca em movimento. Essa nova forma de pensar, baseada na confiança de que agir é mais valioso do que buscar a perfeição, quebra o ciclo da procrastinação e cria um ritmo de produtividade constante. O terceiro pilar, mudança de comportamento. Você já tentou mudar hábitos, mas acabou voltando às velhas rotinas? Muitas vezes a procrastinação está ligada a comportamentos automáticos que nos afastam dos nossos objetivos.
O segredo para superá-la é criar hábitos e rotinas que favoreçam a ação constante. Nesse pilar, o método produtivo agora te ajuda a identificar os comportamentos que te sabotam e substituí-los por ações alinhadas com seus objetivos. Isso significa agir com foco, consistência e mesmo quando a motivação não aparece. Ao aplicar o método, você aprende a priorizar o momento presente, tomando decisões rápidas e assertivas. A transformação vem ao integrar pequenas ações produtivas na sua rotina diária, construindo disciplina e eliminando o espaço da procrastinação. Com técnicas práticas e fáceis de implementar, você começa a criar uma rotina mais eficiente e alinhada ao que realmente importa, sem esperar pela perfeição ou pelo momento ideal. Esses pilares visam mudar a mentalidade, melhorar a tomada de decisão e transformar comportamentos em hábitos consistentes, para que com o tempo esses ajustes se tornem naturais e sustentem uma vida mais produtiva e alinhada com os seus objetivos. Ao concluir o treinamento do Produtivo Agora, você vai começar a agir de maneira mais consistente, eliminando a procrastinação e aprendendo a gerenciar seu tempo de forma mais eficaz. Sua rotina será mais organizada, permitindo que você aproveite melhor o seu dia e se concentre no que realmente importa. Você vai desenvolver uma abordagem mais prática para tomar decisões e lidar com as tarefas, estabelecendo prioridades e evitando distrações. Com o tempo, você perceberá progresso na realização das suas metas, tanto pessoais quanto profissionais, sem grandes saltos, mas com passos constantes. A ideia é que, ao longo do processo, você construa hábitos que vão te ajudar a manter o foco e a consistência, sem promessas milagrosas, mas com a certeza de que, se seguir o método, vai conseguir uma rotina mais controlada e alinhada com o que você realmente precisa fazer. Esse método não é sobre mudar sua vida em um estalo, é sobre agir mesmo quando as circunstâncias não são perfeitas. É sobre não deixar a procrastinação moldar o seu horizonte. Se você sente que algo sempre te impede de chegar lá, está na hora de sair da mentalidade consumidora e se tornar o produtor da sua própria história. O que você vai receber ao adquirir acesso ao treinamento produtivo agora? Ao entrar para o treinamento, você vai receber os 3 pilares explicando tudo o que você precisa saber sobre como vencer a procrastinação. Cada pilar representa uma semana, então você vai pegar um pilar e aplicar durante uma semana. Vai pegar o segundo pilar e aplicar na segunda semana. Vai pegar o terceiro pilar e aplicar na terceira semana. Assim você conclui as 3 semanas do treinamento. Você também vai receber ferramentas práticas para utilizar junto com os pilares durante as 3 semanas. Durante as 3 semanas do Método Produtivo Agora, você vai ter acesso a ferramentas práticas. A primeira é ampliação de raciocínio. Vai expandir sua capacidade de pensar de forma criativa e estratégica para tomar decisões mais claras e eficazes. O gerenciamento de hábitos vai ajudar você a criar novos hábitos, eliminar hábitos prejudiciais e manter consistência na sua rotina. O alinhamento de realidade vai ajustar sua percepção dos desafios, permitindo que você tome decisões mais confiantes e assertivas. A teoria da racionalização vai transformar comportamentos indesejados em ações positivas e naturais. A visão micro-macro vai equilibrar seu foco entre os detalhes e a visão geral, ajudando você a ter uma abordagem mais completa. A pirâmide OMT vai organizar seus objetivos, metas e tarefas, criando um plano claro e acionável. O mapa de execução vai transformar suas ideias em ações reais de forma eficiente e organizada. O alinhamento da identidade vai conectar suas ações aos seus valores e propósito, fortalecendo sua motivação. O plano de otimização vai melhorar seus métodos e práticas, garantindo evolução contínua. O alinhamento do foco vai desenvolver sua concentração profunda, eliminar distrações e manter sua atenção no essencial. Além disso, você também vai receber um bônus de gestão do tempo para organizar suas ações ao longo do tempo e também vai ter acesso a uma comunidade exclusiva para tirar dúvidas e compartilhar conquistas. Agora deixa eu te falar do compromisso que eu quero firmar com você. Você terá 30 dias de garantia incondicional
Isso significa que você vai poder experimentar o treinamento por 30 dias e se por qualquer motivo você não gostar ou achar que não é para você, eu devolvo 100% do seu investimento, sem enrolação e sem risco. Confesso para você que eu não queria colocar essa garantia de 30 dias porque eu acho muito longa comparado com o baixo custo que você terá que desembolsar para o treinamento. O valor é realmente muito baixo. A razão real de eu ter posto essa garantia tão longa é porque eu sei que você não vai precisar usá-la. Porque eu confio na qualidade do produtivo agora e na transformação que ele pode gerar para você ao longo do ano. O conselho que eu vou te dar é: clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição na plataforma da Hotmart, assiste às aulas, anota o que tiver para anotar e já vai colocando em prática. Não demora muito para entrar em ação, já vai praticando e você já vai vendo os resultados e isso já vai te motivando a querer mais. Se você demorar muito para entrar em ação ou deixar para depois, as chances são que você acabe procrastinando mais uma vez. E eu não quero que você faça isso e acredito que você também não quer. Por isso eu sugiro fortemente que você já faça a sua inscrição agora para não perder tempo, combinado? E depois de tudo que você aprendeu, se você tiver mais alguma dúvida sobre o treinamento ou dificuldade para acessar a plataforma, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que tem no final dessa página. Eu vou ter o imenso prazer de tirar todas as suas dúvidas. Eu sei que sempre surge alguma dúvida, então você pode entrar em contato para sanar todas as suas dúvidas e deixar tudo preto no branco. Mas já faz isso agora, não deixa que a procrastinação te impeça de tomar mais essa decisão. No mais, me despeço aqui, acho que já falei tudo que tinha para falar, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição na página da Hotmart e eu te vejo do outro lado para a gente ir para cima juntos. Valeu!